Olá, você já sentiu medo? Essa é uma pergunta muito óbvia. Todos nós, em algum momento, já sentimos medo. Mas é interessante nós distinguirmos o medo dito normal, esperado, que faz parte da nossa história, e o medo que é doentio, patológico, portanto perigoso. O medo, como uma condição natural, inclusive funciona como um mecanismo de defesa e nos favorece, inclusive, porque temos medo, evitamos muitos erros, muitos danos a nós e aos outros, mas há momentos em que esse medo extrapola o seu limite e ele se transforma, na verdade, numa âncora e nós não conseguimos mais avançar na vida. Um grande freio em que nós não conseguimos prosseguir. Muitos sonhos morrem, muitas expectativas desaparecem, a fé ela começa a ficar confusa e nós começamos a nos perder. O tempo vai passando e, por medo, muitos acabam procrastinando, adiando a vida. E Deus tem para nós tremendos sonhos. A Bíblia diz que Deus é um sonhador. Não um sonhador no sentido fútil da palavra, um Deus que fica nas nuvens, não. Mas é um Deus que tem perspectiva. Um Deus que tem planos para nós, planos de paz e não de mal. Deus tem para mim e para você um futuro e uma esperança, como dizia o profeta. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que nos mostra como que Israel, o povo de Deus, lidou com o medo. E você vai perceber que o medo trouxe grandes implicações a esse povo e, por consequência, esse medo precisaria ser vencido, o que nesse caso acabou não sendo. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus lá no livro de Números, capítulo 14, verso 9. Diz assim: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o amparo e o Senhor é conosco, não os temais. O texto é simples, mas o contexto vai te ajudar a entender melhor aqui. De forma objetiva, estamos falando aqui de um momento em que Israel acabara de sair do Egito. Deus chama Moisés e diz: olha, você será o libertador de Israel. Moisés é convocado por Deus e tem uma história linda, que eu não vou entrar em detalhes até pelo tempo, em que Deus vai trabalhar o coração dele, modificar as suas motivações, vai instruí-lo e ele então vai libertar Israel de 400 anos de escravidão ali no Egito. Esse povo sai alegremente, sai ali como aqueles que sonham, sai ali se libertando, de um domínio terrível de Faraó e do Egito. O tempo passa, a peregrinação começa e eles não colocaram na pauta as dificuldades que viriam até que o melhor de Deus acontecesse. Deus disse: eu vou tirar vocês desse Egito e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel, Canaã. Essa era a promessa que inclusive se cumpre depois. Mas nesse momento o povo teve medo. O texto diz que a orientação de Deus é: não temas. Mas eles tiveram medo. Os espias de Israel trouxeram um relatório. No meio desses espias estava lá Josué e Calebe. Todos os espias disseram: olha, essa é uma terra terrível. Ali as pessoas engolem aqueles que adentram aquela terra. É uma terra de gigantes, é um povo perigoso. De repente Josué e Calebe, numa perspectiva de fé, pensou completamente diferente. Mas uma grande maioria temeu. Temeu aqueles que moravam em Canaã, os povos nativos ali. Temeram e fantasiaram. Fantasiaram tanto que chegaram à conclusão de que eles eram, numa relação para com aquele povo, como gafanhotos diante daquela nação, daquele povo. Aliás, daqueles povos que habitavam naquela região. Mas Josué e Calebe, por uma perspectiva de fé e de esperança, enxergaram exatamente o contrário. Infelizmente, o que costuma contagiar as pessoas é o mal. E aí é o que acontece, o povo inteiro começa a ficar inflamado com essa ideia de que eles estavam no deserto e iriam morrer por ali e que Deus, na verdade, estava punindo eles, estavam ali exatamente para serem mortos. E começam a se queixar, a reclamar, a murmurar contra Deus, inclusive. Chegam a dizer: olha, seria bom que nós tivéssemos um novo líder e nos levasse de volta para o Egito. Eles começam a olhar para trás, a retroceder e esqueceram da promessa de Deus, que era uma terra abençoada, uma terra prometida, como uma terra que daria a eles mais do que subsídio para sobreviver, mas uma vida abundante. Mas o medo falou mais alto.
O medo de enfrentar o desafio de tomar aquela terra, de guerrear contra aqueles povos. O medo falou mais alto e eles começaram a se perder, inclusive se rebelar contra Deus. É em cima disso que eu quero trazer algumas considerações sobre o medo e o perigo do medo na nossa vida. Deus tinha um plano para aquele povo e Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem sonhos para você, mas os seus medos podem impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Os planos de Deus sempre se cumprem, mas poderão não se cumprir na sua vida pelo medo. A história conta que essa geração que saiu ali do Egito, ninguém entrou em Canaã senão Josué e Calebe. Uma nova geração nasceu no percurso, cerca de 40 anos peregrinando. Há uma entrada em Canaã, a promessa se cumpre, mas aqueles que murmuraram, que tiveram medo, ficaram no meio do caminho, não possuíram a herança que Deus havia conferido a eles. O medo nos faz perder de vista os planos de Deus, nos faz perder de vista não só os planos, mas as promessas de Deus. O medo faz a nossa fé vacilar, faz a esperança sucumbir. O medo nos faz viver olhando para trás ao invés de nos fazer olhar para frente. O medo é uma âncora da alma e não nos deixa avançar. E automaticamente, quando somos tomados por esse medo, não conseguimos chegar mais nada, a não ser o perigo, a não ser a ameaça. E há tanta coisa para ser conquistada na nossa vida, assim como Israel tinha tanta coisa para experimentar ali em Canaã, mas o medo falou mais alto. Nós precisamos aprender a vencer o medo. O medo não é vencido com palavras de afirmação, o medo não é vencido com técnica, o medo não é vencido de outra forma, senão com a presença de Deus. A Bíblia diz algo tremendo, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ah, que coisa tremenda. Ele dá aqui para mim e para você duas razões para não vivermos com medo. Ele diz, eu estou presente. Eu estou presente na sua vida, não estou longe, distante, estou participando da sua história. Não temas porque eu sou contigo. Ele diz isto naquela palavra, não somente ao povo daquele tempo, mas a mim e a você. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Se estamos debaixo de uma aliança com Deus, Ele diz para mim e para você, não temas, eu estou com você. A presença de Deus é a principal razão que vai nos garantir vencer o medo. É exatamente o fato de um Deus presente na nossa vida que vai nos fazer avançar, romper com os nossos medos e seguir adiante. Ele também diz, não somente estou contigo, mas diz, não fique assombrado não, eu sou o teu Deus. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo, temos um relacionamento, não sou um estranho, você me conhece e eu conheço você, temos intimidade. Portanto, não precisa ficar aterrorizado. Você sabe que eu sou o seu Deus, eu estou contigo. E isso tudo me remete a essa falta terrível que encontramos aqui na experiência de Israel. Eles não conseguiram mais acreditar nem em Deus, nem na promessa, nem no sonho, nem no líder que Deus levantou. Tudo foi desmantelado e só conseguiu enxergar o caos. O olhar agora de Israel é um olhar caótico, completamente escuro. Eles não percebiam mais com clareza o que Deus tinha para eles. E assim tem ocorrido com muita gente. Existe sim um medo que nos protege. Não vai por aí, dar bobeira na rua e se colocar numa situação de risco. Há um medo que te protege. Não vai pegar o seu carro, sair loucamente pelas rodovias do nosso estado ou do país, acreditando na sorte. Não faça isso. Mas há um medo que te mata. Há um medo que te impede de ser feliz, de amar e ser amado, de ter filhos, uma família, de empreender numa empresa, de começar um novo projeto profissional. O medo que te impede de avançar. A este medo, responda com fé e com esperança. Não temas. O Senhor está contigo. Não fique assombrado. Ele é o seu Deus. Tome essa verdade como verdade para a sua vida. E se você não tem uma aliança com Deus, firme esta aliança, porque esta palavra vale para aqueles que são aliançados com Deus. E apesar do medo que continua por aí, podemos dar o passo seguinte, apesar do medo. Uma definição que já trouxe nesse programa algumas vezes, trago agora de novo, quando falo sobre coragem, existem várias definições. Para mim, à luz da palavra, coragem não é ter medo, não é ausência de medo. Coragem é dar o passo seguinte, é seguir em frente, apesar do medo. O meu desejo é que você viva sem medo, é que você viva sem esse medo doentio,
sem esse medo que te impede de avançar. E um coração cheio de coragem, de fé e de ousadia, dê o passo seguinte. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, me ajude, que Deus nos abrace e nos faça perceber que na presença dEle não há motivo para temer. Ele está conosco. Pastor, e se algo der errado? A Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando as coisas dão errado. Isso nos favorece de algum modo, porque Deus educa o nosso coração e agrega valor em nós até quando erramos e até quando as coisas não funcionam como nós planejávamos. Deus abençoe sua vida e nos ajude a compreender essas verdades. Amém.